Uma casa abandonada em Ohio, nos Estados Unidos, passou a ser conhecida por vários nomes pela quantidade de assombrações. Bow's Murder House, Casa Macabra, Casa dos Espíritos, é um lugar tão pesado e tão sombrio que até sua aparência parece ter absorvido a energia negativa, se tornado escura e enfumaçada. As paredes sangram, há sons assustadores e uma entidade que se reflete em um espelho e flutua até o porão, onde um crime brutal aconteceu na década de 80. Então fica aí, por favor, já deixa seu like. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne e cutuca o sininho para não perder mais histórias como essa. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos a Bow's Murder House. Essa casa na rua Linden, 805 em Bowes, Ohio, hoje é mais uma casa abandonada com janelas quebradas e tábuas pregadas à toa, na tentativa de impedir a entrada de curiosos. É também conhecida como a Bow's Murder House e traz medo para toda a vizinhança, não só por parecer mesmo com as casas que vemos em filmes de terror, como também pelo assassinato brutal ocorrido lá e pela energia pesada e atividade sobrenatural que isso acarretou. Era 30 de junho de 1987, quando Preston Moore, de 21 anos, foi baleado e morto no porão da casa de Daniel Rogers, de 37, que junto a Darren Cox, de 31, desmembravam o corpo de Preston com uma faca e um machado. Depois de colocarem os pedaços em um saco de lixo, levaram tudo para o porta-malas e foram até a fronteira de Ohio com Oregon. Quando chegaram ao reservatório Brownlee, despejaram as partes do cadáver. Era por volta da meia-noite quando os três homens discutiam na sala da casa. A discussão foi porque algumas armas tinham sido roubadas da casa de Rogers e alguém teria dito que foi Preston. Como Preston estava sendo ameaçado de morte, foi até Rogers explicar a situação. Provavelmente dizer que não tinha nada a ver com aquilo. Mas as coisas foram saindo do controle e a discussão virou uma briga feia. Preston Moore foi baleado no ombro, mas conseguiu escapar correndo pela rua em busca de ajuda. Uma ajuda que ele não teve. Bateu à porta da casa mais próxima, mas ninguém atendeu. O morador estava com medo, só que mesmo assim chamou a polícia. Uma viatura passou minutos depois pela rua, mas vendo que estava tudo calmo, os policiais decidiram nem procurar pelo morador que os chamou e foram embora. Mas na manhã seguinte receberam outra ligação da mesma pessoa, dizendo que havia sangue em sua porta de tela. E dessa vez a polícia foi falar com o vizinho. Ele relatou tudo o que tinha acontecido e disse também que ouviu uma voz do lado de fora dizendo "me solta" e depois um grito abafado. Olhando pela janela, viu que dois homens, entre eles o seu vizinho Rogers, agarraram e arrastaram outro homem até a casa 805. Disse também que, poucas horas depois, voltou a olhar pela janela e viu Rogers lavando a varanda com uma mangueira. Normal, se não fosse alta madrugada. E aí os policiais viram que a noite não tinha sido tão calma assim, porque havia marcas de sangue por toda a rua, nas calçadas, nos muros e na porta de outra casa, o que significava que alguém estava muito ferido, estava correndo pelas ruas e tentou pedir ajuda pelo menos em outra casa. O Preston quase escapou. Quase. Então, obrigada vizinho, obrigada polícia de Ohio. Mas agora, sem ironia, obrigada a você também que vai deixar o seu like, o seu comentário e a sua batata. Sabe-se que horas antes, Preston teria ligado para a polícia para relatar que estava sendo ameaçado de morte. E ele também não foi ouvido. Só que alguns dias depois os saquinhos começaram a boiar nas águas do reservatório e a surpresa foi grande ao serem abertos. As informações passadas pelo vizinho e o aparecimento das partes do cadáver ajudaram muito as investigações que correram bem e em pouco tempo levaram os policiais aos assassinos. Os dois homens foram presos e durante o julgamento Rogers tentou jogar toda a culpa para o amigo, dizendo que ele deu tiro e que bolou todo o plano para o assassinato e para a ocultação do cadáver.
Mas essa história não colou, porque ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau, enquanto Cox, o amigo, ficou somente 6 anos preso, já que foi condenado só pela ocultação do cadáver. Hoje em dia a casa está abandonada, mas já foi alugada para os alunos da universidade próxima, servindo como uma casa de fraternidade, com 4 quartos, 2 banheiros, 2 cozinhas, uma no segundo andar e o infame porão. A casa pertencente à família de Rogers seria perfeita para locação. Não seria, não. Porque à medida em que o tempo passava, os inquilinos iam percebendo que não tinha sido uma boa ideia morar lá. A casa toda tem uma atmosfera ruim, pesada e é muito fria. Era difícil para os estudantes ficarem sozinhos em algum cômodo, porque se sentiam mal, se sentiam angustiados. À noite, então, ninguém ficava sozinho, porque viam vultos pelo canto do olho e sentiam cheiros estranhos. O porão era um lugar que ninguém ia mesmo. Sempre foi o pior canto. Lá as manifestações são bem mais fortes e sons como batidas, gemidos de dor e sensação de sufocamento acontecem com qualquer um que botar os pés lá. Como alguns dos alunos, principalmente os da cidade, sabiam que aconteceu um crime na casa, que tinha sido no porão, e também da fama de assombrada, decidiram que seria ali o lugar para a iniciação dos calouros. Mas todo mundo desistia, principalmente depois que um deles quase morreu de tanto medo pelas experiências que passou, mas não quis contar. Só que o pavor foi tanto que ele desistiu até da universidade. Outros relataram que escorria um líquido parecido a sangue pelas paredes, mas depois tudo voltava a ficar limpo, como se nada tivesse acontecido. Há também o relato de um universitário que estava com um amigo estudando à noite quando ouviram alguém tentando invadir a casa. Quando olharam pela janela, viram algo que descreveram como uma figura sombria viscosa que se formou e era bem grande. Eles assistiam paralisados de medo a essa coisa se movimentando. E pior, entrou na casa, atravessando a parede e desaparecendo na porta do porão. Tem um espelho nessa varanda e no reflexo, outras pessoas contaram também ter visto a mesma tal forma viscosa. Ninguém sabe o que é aquilo. Há também relatos de inquilinos que ouviam passos na escada durante a madrugada, mas nunca viam ninguém. Já outros não chegaram a ver e nem a ouvir nenhuma manifestação, mas por algum motivo que nunca souberam explicar, não conseguiam ir até o porão. Disseram que havia algo errado lá. E fosse lá o que fosse, era assustador e parecia perigoso. Mas não foram só os inquilinos que presenciaram coisas estranhas. Quem passava pela rua, e até os vizinhos também. Um homem que andava em frente à casa olhou para uma das janelas no andar de cima e viu que havia uma mulher com roupas de época, batendo desesperada no vidro e parecia gritar. Ele não ouviu nenhum barulho, nem das batidas e nem dos gritos, mas sabia que não era uma pessoa viva. Como a casa data do ano de 1910, pode haver outro espírito preso nela, além do fantasma do Preston. E uma vizinha que morava 2 casas à frente estava certa manhã passeando com um cachorro, quando ele se soltou da coleira e correu até a frente da Murder House, latindo, enlouquecido. A mulher, sem saber explicar por quê, paralisou de medo. As pernas travaram e ela não conseguia ir buscá-lo. Isso durou alguns minutos, até que o cachorro parou de latir e voltou correndo, apavorado para perto dela. Já no começo do ano 2000, a casa deixou de ser uma fraternidade, porque ninguém queria mais viver ali, e foi novamente colocada para locação. Mas depois de entrarem, darem uma olhada, os interessados desistiam, principalmente ao irem ao porão. Muita gente acha que o fantasma de Preston Moore ainda está na casa. Está só esperando que Rogers morra também para ter sua vingança, para ter sua justiça. E que com certeza ele também não viu justiça com Cox, outro assassino, já que esse ficou pouco tempo preso. E toda essa energia pesada fez com que a Bose Murder House se tornasse simplesmente impossível para os vivos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para receber as notificações dos vídeos. E se quiser me ajudar mais ainda a cuidar dos bichinhos, tá aí o nosso Pix. Também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Todos os links ficam lá no finalzinho da descrição de todos os vídeos.
junto ao link do nosso Instagram. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.